Bom, um aspecto que eu queria comentar sobre a absorção, né? Esses dois filmes, eles têm essas características, uma duração muito lenta, a falta de um arco narrativo expressivo, e os personagens eles estão absortos em atividades muito específicas. E nisso eles entram no que o Jacques Calmont, eu acho, chama de um modo denegatório em relação ao espectador. No caso de um cinema que fosse mais frontal, né, no caso, para usar os termos do Michael Ferd, que o Luiz Carlos Oliveira Júnior se apropria, um cinema frontal ele entra numa espécie de defrontação mesmo com o espectador, na confrontação do olhar, enfim, tem uma afirmação de que é um filme e desse jogo entre um basculamento, né, entre o externo e o interno. E num cinema de absorção, como os personagens estão totalmente absortos naquela atividade, a gente entra numa relação curiosa, assim, uma relação um pouco insuspeitada entre espectador e filme. Acho que também trazendo um pouco para o contexto da mostra, né, tem a Ivone Margulis tem um livro que chama Nada Acontece, e é sobre o cinema da Chantal Akerman, mas tem um capítulo que é dedicado também ao Warhol. E é interessante, ela fala sobre uma subversão do realismo, né, pelo Warhol, porque poderia parecer que ele está sendo extremamente realista nesse tempo literal, nesse tempo que não tem montagem, né? Como vocês viram, os filmes eles são emendados, né? A gente vê aqueles flashes, as passagens dos rolos, que são as pontas veladas do filme. Isso é interessante porque causa uma impressão meio fantasmagórica até nos filmes e às vezes encobre algo que parece que a gente estaria perdendo, né? No Blowjob, por exemplo, tem, acho que algumas vezes em que quando entra o flash, a troca do rolo, parece que ele estaria entrando num momento mais expressivo ali, e aí a tela fica branca, né? E depois a gente volta e assim sucessivamente, assim como no Kiss também os beijos são todos seguidos, né, com essas emendas na película que fazem com que ocorra esse efeito de luz, né? E uma coisa interessante do livro, do texto da Ivone Margulis, ela comenta sobre o Zavattini. Isso é uma história bastante contada. O Cesare Zavattini, né, que era um roteirista associado ao neorrealismo, tinha esse sonho, essa aspiração, que eu acho que o Bazin foi quem popularizou por meio do ensaio sobre a evolução da linguagem cinematográfica. E o Zavattini tinha esse sonho de fazer um filme de 90 minutos sobre a vida de um homem em que nada acontece. E aí, depois de alguns anos, o Warhol vai lá e leva isso ao limite, assim, principalmente com o Sleep, né, que eu acho que é o exemplo mais limítrofe, assim, né, o exemplo que ele leva às últimas consequências dessa característica, embora Empire seja realmente o exercício mais radical nesse sentido, mas o Sleep a gente ainda tem uma figura, um homem dormindo, e enfim, o Zavattini não poderia imaginar o nada que o homem, que aconteceria na vida desse homem seria simplesmente dormir, não por 90 minutos, mas por mais de 5 horas. Acho que indo mais para o terceiro eixo, acho, só para encerrar, talvez, eu queria comentar um pouco sobre o que eu chamei de um contexto retórico. O Warhol ele se tornou muito conhecido pelas suas declarações também, por uma espécie de performance. Isso faz parte da obra dele em alguma medida.
Mas vale tomar um certo cuidado sobre usar demais ou simplesmente acreditar, né, no que os artistas dizem. E uma parte disso é uma retórica que ele usa de indiferença, de uma certa literalidade com os filmes que ele faz, né? Se fala que ele ligava a câmera e saía, coisas do tipo. Pode ser que seja realmente verdade. Vocês viram que os filmes são basicamente planos fixos, em que ele pode ter ligado a câmera e saído e deixar o rolo até o final, porque era isso que ele fazia. E, inclusive, o plano fixo é uma das características desses primeiros filmes, né? Como vocês devem ter percebido. Em geral, a gente fica com esse, né, emulando essa espécie de stare, de olhar fixo. No Kiss tem um momento que tem um zoom out, e é curioso que quando o Warhol usa algum movimento, ele usa o zoom out, que não, o zoom em geral, né, zoom out ou zoom in, mas nesse caso zoom out, porque não é um movimento, né, um movimento puramente óptico. Então, inclusive, um movimento totalmente antinatural, um movimento que nossos olhos não fazem, não é parecido com um traveling ou uma panorâmica que tem uma fluidez, enfim. Quando ele escolhe fazer um movimento, é um movimento que não é um movimento, de certa maneira, e é um movimento totalmente mecânico, né, que é uma característica muito marcante no trabalho do Warhol como um todo, né, essa questão da reprodução, da repetição. E o Warhol, ele apresentou muitas vezes a obra e os filmes dele com uma retórica indiferente. E eu tenho a impressão que, às vezes, isso acaba fazendo com que as pessoas entendam que esses filmes talvez não mereçam ser vistos ou analisados de uma outra forma, de uma forma que entenda que pode haver um sentido composicional ali, conscientemente ou inconscientemente. Então, acho que quando eu falo desse contexto retórico, tem a ver com a retórica com a qual esses filmes se apresentam, com a qual o Warhol apresenta esses filmes e como muitos comentadores se aproximaram desses filmes. E o que eu estou passando aqui como uma ideia um pouco minha é que talvez valha a pena ver os filmes e, se for o caso, se dispor a ver além de uma lógica que seria de um não sentido, será que o Warhol fez isso para a gente ver mesmo, né? Será que para ver? Talvez seja porque não é tão simples assim, simplesmente ver os filmes. O fato de não ter som, por exemplo, não é um grande... O som é uma coisa que faz com que a gente entre no filme, é um grande reforçador da continuidade, por exemplo, e o Warhol cancela tudo isso de alguma maneira. Eu acho que o cinema do Warhol é, curiosamente, uma pequena história do cinema, assim, porque ele começa com os parâmetros mais básicos e depois as coisas vão chegando. Chega o som, depois chega a cor, depois chega uma narrativa de gênero, enfim, né? Ele faz pastiche dos gêneros depois, ele tem uma relação muito ambivalente com Hollywood, ele faz um pastiche de Hollywood frequentemente, né? A Factory, a pequena Hollywood dele, com as estrelas dele, né? Acho que os screen tests são um bom exemplo disso. E agora, estava lembrando que, enfim, curiosamente, nesses filmes, com essa coisa da absorção, os personagens ficam muito absortos, e é diferente de outros filmes como Sleep, que a gente tem um personagem inconsciente, ou Empire, que a gente tem um objeto inanimado, ou mesmo nos screen tests que tem uma certa interação, né? Como encarar a câmera, um jogo entre performance e desmontagem da performance. E aqui eu acho que se torna bem mais, talvez seja um sentido interessante nesses filmes, se torna bastante complexo o tipo de interação que a gente pode ter, né, nos filmes. Não sei se já falei bastante. O que você preferir, se quiser abrir.
acho que a gente pode abrir para questões. Eu acho que posso comentar melhor outros aspectos, se vocês tiverem perguntas. Boa noite. Eu tenho algumas questões / comentários que eu gostaria de ouvir você, enfim, responder / reagir. A primeira coisa que eu achei muito fascinante, isso que você falou sobre a obra do Warhol como uma pequena história do cinema. E eu queria saber se você podia falar um pouquinho sobre a relação desses filmes com o primeiro cinema. Assim, sempre que eu vejo Kiss, eu fico lembrando daquele filme do William Heisel, né, do Primeiro Beijo. Eu acho muito curioso que o primeiro desse filme é um homem bigodudo beijando uma mulher igual no filme do William Heisel. Então, eu não sei, sempre acho interessante pensar essa relação do Warhol com o primeiro cinema e com certos paradigmas de olhar, de fixidez que o primeiro cinema engendra e que me parece que ele está recuperando nesse momento. E uma outra coisa que eu fiquei pensando, você falou sobre essa relação entre a obra pictórica ou a obra plástica do Warhol e os filmes. Você falou sobre essa dimensão da serialidade e da repetição. E outra coisa que eu fico pensando muito vendo esses filmes é sobre um certo efeito de superfície que me parece muito importante para a pintura do Warhol e que para mim sempre reaparece nos filmes. Tanto como quando ele, digamos, mostra a superfície do próprio filme, quando o filme fica branco, né, e ele se dissolve, quanto uma certa, digamos, um certo efeito de superficialidade em relação ao sujeito, né? Parece que ele nunca quer pensar o sujeito na sua profundidade, mas sim o rosto como máscara, né? E aí outra coisa que eu queria saber, se você puderia comentar um pouco sobre a figuração do rosto nesses filmes, né? Eu acho que é muito curioso não só a figura da boca, mas ele tem uma coisa com o rosto, né? Com enquadrar a cabeça. Então, você poderia comentar um pouco sobre isso também, que me parece que o rosto tem um papel muito importante na obra artística dele como um todo, e isso passa, de certa forma, para os filmes. Eram essas duas questões, por enquanto. Bom, que bom que você falou dessas coisas, porque acho que eram coisas que eu tinha para comentar e eu acabei esquecendo, mas eu vou começar inversamente pelo rosto. O Warhol tinha um gosto, né, por pessoas que, enfim, atraíssem a câmera, né? E tinha essa coisa, inclusive, puxando já para a superfície, essa coisa do screen magnetismo, né? E nesses filmes que a gente viu, os planos são muito aproximados. No Kiss, embora tenha alguma variação, assim, nos planos, eles não são exatamente iguais, mas em geral são bem parecidos. A gente tem esse plano bem aproximado, esse foco. E no Blowjob também é quase um retrato, né? Tipo, é um filme retrato um pouco inusitado, né? Numa situação que não se imaginaria fazer um retrato. Mas, sim, eu acho que isso tem muito a ver com a fotogenia também. O fato dessa preferência pelo close-up, né? Pela aproximação, pela câmera lenta, por fazer esse experimento laboratorial das expressões humanas, assim, a mecânica do rosto, esse tipo de coisa. É um interesse que atravessa a obra do Warhol, assim, né? Desde os retratos lá. Isso também é uma coisa que vem da pintura dele, que vem dos retratos, que passa pelo cinema e que eu acho que daria para estudar em torno da teoria do retrato, enfim, dá para se aproximar muito do Warhol nesse sentido. E aí, curiosamente, entra esse paradoxo, né, de como ele se aproxima tanto das pessoas e só filma a superfície, que eu acho que é a coisa da pop também, né? Porque para pop a essência é a superfície, né? Você não vê através do sujeito, os sujeitos são um pouco uma tela branca ou puramente aquela pele, né? Tipo, aquela película, e o filme se apresenta um pouco nesse sentido de que a gente não acessa algo a mais. Acho que esse sentido superficial é bem interessante. Ele entra em tensão não só com algo da representação e da subjetividade, mas também com a matéria fílmica, né? Que é essa coisa da superfície da tela, como você falou, que também aparece muito. Eu, dessa vez, reassistindo, estava achando curioso como em Kiss, nos momentos que
A gente vê a fita de filme passando, às vezes parece que acontece mais coisas do que quando eles estão se beijando, porque os beijos são tão lentos e são sempre beijos, e quando passa a fita de filme tem aquilo que parece as pequenas abstrações da película, enfim. Eu acho que esses dois aspectos estão muito ligados, né? O rosto e a superfície, isso que a gente não atravessa, não conhece de uma forma que vai além da superfície. E tem muita relação, isso tem uma continuidade muito grande com o trabalho dele na pintura, assim. Quando eu falo de ter uma diferença entre a filmografia, entre os filmes e a produção artística dele, por assim dizer, produção plástica, eu digo isso mais no sentido de que eu acho que não se pode aceitar uma continuidade tão automaticamente, né? E que aí a gente tende a não ver onde existem descontinuidades, né? Eu acho que não tem simplesmente, não é uma coisa que vai se aplicando, assim, como se a obra de um autor fosse se desse dessa maneira tão coerente, né? Tão consciente. Isso não acontece. Mas eu acho que esses aspectos são especialmente contínuos, assim, especialmente frequentes. Tem a ver com o retrato, com a superfície, com a repetição, com a tela do cinema e a tela do sujeito, nessa tela branca do cinema e do sujeito, de alguma forma. E sobre o primeiro cinema, era uma coisa que eu ia falar também, né? Porque tem acho que chama May Arvin Kiss, algo assim. O filme The Kiss, enfim, também chamado de The Kiss, acho que da companhia do Edson. Provavelmente é uma referência, né? O Warhol já falou uma vez, não lembro onde, que os filmes preferidos deles eram filmes antigos, assim, anteriores, filmes do início do século, filmes antes de todas as convenções cinematográficas. Então, eu acredito que ele tenha visto, acessado e tenha realmente tido o desejo de reproduzir, em algum sentido, ou referenciar, ou comentar o primeiro cinema. Isso que, às vezes, a gente chama de um certo primitivismo, né? Tem essa relação entre o primitivismo e as vanguardas, que é muito forte, tem um texto sobre isso. Mas, sim, eu acho que o Warhol está comentando muita coisa do primeiro cinema. Acho que o primeiro beijo ali do cinema é uma referência incontornável. E eu acho que é uma tensão entre isso e talvez o beijo hollywoodiano, né? Aquilo que se tornou pelo que Hollywood de alguma maneira se tornou marcante também, né? Um aspecto foi esses grandes beijos, e os beijos do Warhol, eles são pictóricos, mas eles têm essa dimensão, enfim, que não tem a dramaticidade do beijo de Hollywood, porque não tem o som, né? Então, é um outro jogo também de performance que está rolando ali, de interação, né? Porque a gente não está dentro daquele esquema. Mas acho que tem essas duas relações, né? Em relação ao beijo, ao motivo do beijo, que é esse primeiro beijo do primeiro cinema, para o qual ele está se referindo de várias maneiras, com esse primeiro período da filmografia dele. E dá para lembrar desses beijos hollywoodianos, né? O Warhol tinha essa relação de interesse com Hollywood, como eu falei, de pastiche também, então acho que passa por isso. Não sei se respondi totalmente. Nunca dá para responder totalmente. Oi, eu não sou da área, acho interessantes os comentários técnicos de vocês, até históricos, então eu gostaria de ouvir alguma coisa dos especialistas técnicos sobre a plateia, que eu sou. E isso que você falou, beijo hollywoodiano, com os beijos antigos, com aquelas músicas, e aquela coisa plástica, isso tem um reflexo no público. O Warhol
pegou o fato, o ato beijo. E explorou isso até, e tirou todo o quadro que Hollywood coloca para provocar um determinado sentimento na plateia. Ah, a mocinha ficou mocinha. E são rostos bonitos. E eu confesso que eu dormi um pouquinho durante o filme, mas pelo que eu percebi, são beijos diferentes, né? Cada um beija de um jeito, e esse jeito diferente passa o quê para a plateia? A voluptuosidade, carícia, coisa mais... a sensação de toque. E, desculpa, qual o ano desse filme? 63. Hã? 63. Meu Deus, alguém imagina o que é, lá na década de 60, alguém filmar um beijo tão longo assim? Bom, isso já seria um escândalo, mas um beijo de um rosto masculino, preto, e um rosto feminino, branco, era praticamente uma declaração de guerra cultural para a época, assim, chocante. E não só, né, tem japonês, né, asiático, japonês, né, um rosto asiático, um rosto branco. Ou seja, ele pegou o fato assim que em Hollywood aparece normalmente como the end, e tornou isso uma coisa para a plateia. Eu estou falando como plateia, porque eu não entendo muita coisa de técnica do que vocês estão falando. Tornou isso uma coisa meio que eterna, sabe? Para ficar. Como é que você beija? Mas como é que vai pôr um preto beijando uma mulher branca? Que coisas horrorosas, isso não pode, era crime. Eu queria ouvir assim, algum comentário sobre a influência da imagem, da técnica, da falta de som, de tudo isso, da relação disso com a plateia. No caso, eu não sei se eu sou a única que estou aqui, porque não sou da área de vocês, mas estou achando interessantíssima essa discussão técnica, entendendo como que essa sensação com a plateia, como que a técnica se relaciona com essa sensação da plateia, que não conhece tão a fundo essa técnica como vocês. Sim. Bom, como você comentou, o Orwell faz espécie de inventário, ele faz esse ralentamento temporal, nisso que você falou, parece que tudo é eterno, né? Eu acho que esse aspecto tem muita relação com a espectatorialidade, né, de cada um, que é essa relação de duração estendida. Quando eu falei que ele filma 24 quadros por segundo e projeta 16, né, isso causa essa sensação de ralentamento, né? Fica tudo mais lento, mais prolongado, se torna uma espécie de monumento à duração, a coisa fica... O tempo ganha outra dimensão. E a gente está num jogo um pouco mais do beijo de fato, né? De como aquelas performances podem acontecer do que como elas seriam, em outros casos, dramatizadas. Acho que isso muda... Enfim, o Orwell se tornou muito conhecido por causar esse tipo de confronto entre a plateia, né, na reação da plateia. A gente viu esses dois filmes que são até exemplos bastante bem comportados para o Orwell. Porque, como eu falei, Sleep, um filme de mais de 5 horas de um homem dormindo, ou Empire, que é um filme que filma o Empire State por 8 horas. Então, são experiências espectatoriais muito diferentes, muito confrontadoras. Acho que, claro, cada um vai perceber isso de uma maneira diferente, mas uma coisa que o Orwell dizia, curiosamente, é que nisso a gente poderia descobrir um outro tipo de interação e, ao mesmo tempo, vendo esses filmes, você poderia fazer também
outras coisas, além de ver o filme. Mas isso é o Orwell falando, né? Como eu disse, a gente não tem que também acreditar completamente. Mas eu acho que nessa relação, assim, como você falou, para comentar um pouco mais a relação da técnica com como a plateia recebe, né? Acho que tem muito a ver com essa espécie de esvaziamento mesmo, como acho que já comentei mais ou menos aqui, que esse esvaziamento narrativo, esse esvaziamento no sentido do som, no sentido da cor, ao mesmo tempo um alargamento temporal, uma relação, muda a relação do espaço-tempo cinematográfico, né? Muda a nossa fruição, né? Com o filme. E acaba... Eu acho que tem uma coisa meio de presente alucinado, né? De presente literal nisso. E eu acho que principalmente a dissolução dramática é bem radical, né? Nesse sentido. E como você estava comentando, os beijos são entre as mais variadas pessoas. A gente tem vários beijos diferentes. Os casais nunca se repetem, mas algumas pessoas se repetem, acho que dá para perceber. E naquela altura, por onde esses filmes do Warhol e de outros cineastas ali radicados em Nova York circulavam, realmente tinha uma certa... Eles passaram por algumas censuras, inclusive, nessas exibições. E eram censuras, óbvio, de cunho moral. Eu não lembro se... Eu ia perguntar, isso não passou no cinema, ele não fez isso. Fez para um grupo pequeno em Nova York, né? Provavelmente fugindo da repressão. Sim, e ainda assim tendo, né, alguma repressão. Mas, de fato, são filmes que não circularam, né, comercialmente. O filme que mais circulou, que de fato circulou comercialmente do Warhol é o Chelsea Girls, que é um filme de 66. Esse circulou, não tenho certeza se alguns filmes que ele fez depois também, acho que circularam um pouco mais comercialmente, mas aí que está a diferença, né? Nesses filmes a gente tem um drama, algo mais perto de um drama cênico, a gente tem o som, a gente tem a cor, tem todas as características que normalmente fazem com que a gente entre, em vez dos personagens estarem absorvidos e a gente está de fora assistindo aquilo meio sem saber como reagir, nos filmes dramáticos, enfim, dramáticos no sentido de terem um drama, assim, uma cena, música e cor e tudo mais, nós que nos deixamos absorver de alguma maneira, né? A gente entra naquela fruição. Então, por isso que outros filmes acho que tiveram uma circulação mais comercial, que esses filmes realmente, como os que a gente viu aqui, e outros da primeira fase, eu acredito que nem... Não sei como eles poderiam ter, assim. O próprio Sleep, que foi o primeiro filme que o Warhol fez, mas circulou ainda depois de Kiss, ainda passando em alguns cinemas, mas desse contexto experimental, tudo mais, ainda assim, houveram reações violentas, né, na exibição do filme. Eu acho muito curioso que filmes assim possam provocar reações violentas, porque tem uma coisa quase zen, né? Para mim, particularmente, tem uma coisa meio pacífica, assim. Eu acho que é da ordem do nada, né? Do esvaziamento mesmo. Mas, às vezes, as pessoas lidam mal com esse tipo de jogo espectatorial. É curioso, né? Eu comentei o caso do Sleep porque acabou se tornando paradigmático, assim, de como as pessoas ficaram realmente ultrajadas, assim, com o filme. O que eu acho que entra naquela coisa sobre os filmes não serem vistos, né? Também serem ou não vistos. Acho que são diferentes do que algumas pessoas vão dizer. Eu acho que são filmes para serem vistos. Embora algumas pessoas vão dizer que talvez eles não fossem, né? Interessante, obrigada. Imagina. Não sei se Gil responde.
Eu queria aproveitar o gancho, então, para te perguntar se você pode falar um pouco mais de como que era, um pouco mais dessa recepção desses filmes, que eles circulavam, e como os outros cineastas experimentais vão reagir, ou se influenciar, ou negar esses trabalhos do Warhol. Se a gente puder falar um pouco mais sobre isso para a gente. Então, eu não sei muitos mais detalhes sobre exatamente a recepção de todos os filmes, mas eles circulavam nessa época, principalmente ali em Nova York, aquela galera da vanguarda americana, do cinema underground. Vão encontrar diferentes terminologias, né? Tem gente que chama de vanguarda americana, tem gente que chama de cinema underground, de experimental, por aí vai. E eles tinham principalmente 2 locais de exibição, que era o Gramercy Arts Theatre, que era da Cinemateca dos Cineastas lá, e tinha a Filmmakers Co-op também. E os filmes do Warhol passaram primeiramente nesses locais, que era onde circulavam também alguns filmes do Brakhage, do Kenneth Anger, da Maya Deren, do Markopoulos, dessa galera. E a recepção do Warhol por esses cineastas, por esse grupo de cineastas, né, teve uma certa animação por parte, principalmente, do Jonas Mekas. O Jonas Mekas organizava tudo, né? Ele que foi o principal criador, entusiasta ali da Filmmakers Co-op, mais tarde do Anthology Film Archives, e editava Film Culture também, escrevia para o Village Voice, e era um grande... O Jonas Mekas era um defensor, assim, ideólogo mesmo, assim, ideologicamente defendia esse cinema. E o Jonas Mekas, desde o princípio, teve muito interesse pelos filmes do Warhol, e inclusive estava lá na filmagem de Empire e tudo mais. Agora, outros cineastas como Brakhage já não reagiram tão bem, né? Inclusive, eu estudo Brakhage e Warhol porque eles são diametralmente opostos. E o que se conta é que o Brakhage teria uma anedota aí, né? Não dá para saber exatamente o quão verdadeira, mas tem essa história que o Mekas conta muitas anedotas sobre esse cinema. Assim, se vocês quiserem ler histórias, anedotas, fofocas desse cinema, vão no Mekas. E o Mekas conta que o Brakhage um dia desceu da sua montanha no alto do Colorado para Nova York e foi ver os filmes do Warhol. Chegou lá, começou a ver as bobinas de Sleep. E quando uma hora o Max estava num outro lugar, fazendo outra coisa, com mais alguém, e começou a ver o Brakhage reagindo furiosamente, e ele odiou o filme, assim, começou a falar absurdos. E aí o Max teria perguntado, né? Mas você projetou a que velocidade, né, de projeção? Ele falou, 24. Aí o Max disse, por favor, poderia ver tudo de novo em 16. E aí diz que o Brakhage foi lá sem orgulho nenhum e viu tudo de novo em 16. E aí ele ficou, eu entendi agora. Eu gostei. Mas isso é uma história do Jonas Mekas. A gente não sabe se... Eu acho que, assim, não importa muito a factualidade dela, mas esse valor alegórico, por assim dizer, né? Acho que vale como uma alegoria estética. Acho que no sentido de perceber como esse pequeno gesto, né, de mudar a velocidade da projeção é um gesto composicional. Quer dizer, um filme é diferente sendo visto a 24 quadros por segundo ou a 16, né? Então, inclusive, 16 quadros também é uma coisa que remete ao primeiro cinema, né, que era feito, em parte, acho que no início, a 16 quadros por segundo. E
inclusive, o Warhol poderia ter filmado já 16 se ele quisesse. Não é que não era uma possibilidade. De fato, na Bolex 16mm tem a opção de filmar já 16 quadros. Ele escolheu fazer essa disjunção temporal, né? Mas, sim, algumas recepções, né? Jonas Mekas recebeu muito animadamente, Brakhage tem essa anedota, mas se conta em outros textos, é colocado, né, como tem essa reação entre o cinema do Brakhage foi muito associado a uma certa subjetividade, a um certo tipo de controle, digamos, da máquina não, do organismo criativo, no caso do Brakhage, né, que a máquina é o Warhol, mas essa coisa da própria do mito do cineasta, o próprio mito do Brakhage em si como artista, ele é em tudo oposto, né, ao Warhol. E nisso alguns autores acabam enfatizando essa diferença, essa recepção um pouco não tão boa por parte do Brakhage. Um cineasta que colaborou com o Warhol e que foi uma grande influência para o Warhol foi o Jack Smith. Tem um texto da Kali Angel chama Batman e Drácula, que foi um filme que o Warhol fez, Batman e Drácula. É um filme sem autorização da DC, eu acho, sobre o Batman. E esse texto da Kali Angel chama Batman e Drácula, é sobre as colaborações, né, entre o Jack Smith e o Andy Warhol, que aí também entra um pouco nessa veia mais queer, né, que aparece bastante no Warhol e no Jack Smith. Acho que não tem muitos filmes disponíveis dele por aí, mas o mais conhecido, eu acho que o mais fácil de encontrar e ver é o Flaming Creatures. Tem uma relação aí do cinema deles e da colaboração deles que eu acho que passa por essa espécie de materialidade queer, pelo gosto pela performance, por se montar, por personagens, algumas estrelas histriônicas e coisas do tipo. Acho que não sei exatamente que tipo de relação ele teve com alguém como o Kenneth Anger, mas também o Kenneth Anger faz parte desse universo, né? Que trabalha muito com sexualidade e violência. O Warhol não é tão... Bom, discutível algumas violências nos filmes dele. Mas, em geral, assim, pensando em alguns nomes centrais, né, nessa tradição, foram alguns tipos de contato que ele teve ali nesse meio. E não sei se falta responder alguma coisa. Não, é sobre isso, no geral. Então, eu acho que esses são alguns contatos mesmo que ele teve entre os cineastas dessa tradição, desse contexto. É muito particularmente nova-iorquino, né? E naquela coisa da... Eles são... Hollywood e esse cinema experimental são, inclusive, geograficamente opostos, né? A costa leste e a costa oeste dos Estados Unidos, né? Então, acho que é isso. Olá, boa noite. Eu gostaria de saber um pouco mais. Você contou a anedota que ele talvez deixasse a câmera e saísse, mas eu gostaria de saber se a gente tem mais informações dele tentando dirigir as pessoas que estão sendo filmadas, se as pessoas são atores profissionais, se ele escolheu essas pessoas a dedo, se eram pessoas do círculo dele. Porque, eu não sei, acho que no Blowjob isso é um pouco mais presente. Assim, eu acho que você percebe a pessoa olhando, e talvez ele poderia estar dando algum tipo de instrução, no que isso não me parece tão claro, das pessoas olhando, mas aí eu não sei se ele escreveu em algum lugar, se beije de determinada maneira, faça determinada coisa. E eu acho que uma segunda pergunta, ela começou já a apontar, se tem algum aspecto político nesses filmes, assim, ou na leitura que foi feita deles, ou se em alguma coisa que ele escreveu ou falou, de uma tentativa de politizar os filmes. Aí eu acho que muito pelas pessoas que se beijam, a forma como elas se beijam, os diferentes tipos de pessoas que se beijam, se tem algum aspecto político aí na leitura, no que o Warhol tenta passar, ou na leitura que foi feita. É isso.
Obrigado. O Warhol não costumava dar indicações para as pessoas que ele filmava. Eram sempre pessoas do círculo dele. A Factory, que era o ateliê do Warhol, era um lugar muito badalado, por assim dizer. E ele reunia, né, as pessoas em torno dele, além de toda a produção artística, da produção fílmica, e as pessoas frequentavam num sentido assim, de festa e por aí vai, enfim, viciados em anfetamina e coisas do tipo. Então, as pessoas que ele filmou, que ele filmava em geral, faziam parte desse círculo, eram artistas, poetas, músicos, performers, amigos, socialites. E aqui o Blowjob é um ator americano. Ele aparece no Screen Test também. Inclusive tem um personagem em off, né, que é quem está dando o blowjob, e que é o Willard Mass, que também foi um cineasta experimental, poeta. Era casado com a Mary Menken, que também foi cineasta experimental. Enfim, eles eram um casal. O Warhol considerava eles os últimos boêmios, assim, um casal muito interessante, que, enfim, reunia também muitas pessoas em volta. E no Kiss, as pessoas que a gente vê também, em geral, são esses amigos do Warhol, né? O Gerard Malanga, por exemplo, o Rufus, a Baby Jenny Holzer. Essas pessoas, eles eram amigos e assistentes do Warhol. Então, eram essas pessoas que ele filmava, em geral, mais performers, né? Tipo, performers no sentido daquilo do momento mesmo, e não atores, né? Ninguém com uma formação de interpretação ou coisa do tipo. Era tudo da ordem performática para a câmera, né? E o Warhol não costumava dar indicações nos screen tests, por exemplo. Ele diz supostamente não tem um controle da performance. Você seja quem você é e até acabar o rolo de filme, né? E aí nisso você vai ver coisas das mais variadas, né, nas performances das pessoas. Tem um jogo ali no Warhol entre o controle e a contingência da performance, né? No caso dos screen tests, por exemplo, é um ambiente todo muito controlado, mas dentro daqueles limites tudo pode acontecer. Então, essa era uma questão, né? Em geral, exceto nos filmes mais tardios, né, que já tem uma certa cena ocorrendo, aí tem algumas indicações. Não é que ele não trabalhou com alguns roteiros, isso acontece, tem alguns roteiros em filmes sonoros. My Hustler, por exemplo, The Life of Juanita Castro também tem um texto, inclusive esse com a Mary Menken, que foi casada com o Willard Mass, que é o nosso personagem invisível. Não é de todo ausente, né? No cinema do Warhol algumas indicações, né? Algum trabalho com roteiro, algum texto, aparecem em alguns filmes, mas no caso desses, especificamente da primeira fase e de boa parte dos filmes, a gente tem esse trabalho com uma espécie de não indicação, e por isso se fala muito em termos de uma certa indiferença, né, da parte do Warhol no controle sobre o filme. E a outra pergunta sobre uma politização. Olha, eu não li muita coisa sobre isso. Eu acho que é um tipo de movimento que a gente sempre pode fazer. O que acontecia muito nessa época, especificamente nesse contexto, como eu falei, é que eles passavam por um tipo de censura, às vezes,
que era de cunho moral, né? Era tipo pauta de costumes, assim. Então, às vezes os filmes tinham projeções, exibições canceladas e coisas do tipo. Eu acho que houveram algumas invasões policiais até eu acho que na Factory não, mas em algumas, eu não sei se foi na Filmmakers Co-op ou na Anthology, mas nesse circuito aí eles tiveram algumas questões, porque era um universo muito livre, né, em termos de sexualidade, de, enfim, gênero, racialidade, enfim. Então, causava esse impacto mais específico nesse sentido. Eu não saberia indicar leituras que trabalhem particularmente por essa via, assim. Mas acredito que deva ter algo e a gente sempre pode fazer esse movimento. Inclusive para, acho que tirar um pouco desse lugar de distância que às vezes se coloca um cinema que é mais experimental, ou mais abstrato, ou mais, não sei se formalista seria o melhor termo, mas cinema que às vezes é muito desassociado, né, como se fosse só puramente estético, puramente formal e não pudesse ser trabalhado por outras vias, né? Eu acho que, inclusive, é uma coisa incorporadamente radical, né, no sentido político. Eu acho que é isso. Alguém mais? Bom, a não ser que você queira falar mais um pouco, eu acho que a gente pode encerrar, então. Já deu 1 hora de debate também. Queria agradecer todo mundo que veio, agradecer muito a Fernanda por vir aqui e aceitar o nosso convite. Essa sessão ainda vai ser exibida novamente, então se alguém quiser indicar, rever, enfim. Quem se interessa por esse tipo de cinema, a gente também está exibindo 11x14, do James Benning, que é outro cineasta da vanguarda americana, um pouco mais tardio. A gente está exibindo o filme do Jean-Claude Rousseau, que é The Son Appartement, do apartamento dele, que é um filme que já em outro continente, na Europa, também é um trabalho experimental. Então, quem tiver interesse, a gente também está exibindo esses filmes na mostra. Obrigado, boa noite, gente.